Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, na aula de hoje nós vamos ver a respeito sobre conservação da quantidade de movimento. Bem, para começo de introdução desse assunto, a gente vai ver um pouco a respeito das aventuras do Barão de Munchausen, que foi escrito pelo inglês Rudolf, em que nele ele é relatada uma série de façanhas realizadas pelo seu protagonista, que é sempre muito astuto e muito habilidoso. Em uma dessas façanhas, o barão ele acaba caindo em um terreno com areia movediça e começa a afundar pouco a pouco. E sem que ele tenha alguém por perto que possa ajudá-lo. E a partir daí ele teve uma brilhante ideia de puxar seu próprio cabelo para cima, e assim ele conseguia se salvar, como vocês observaram na imagem anterior. Só que do ponto de vista físico, o feito realizado pelo Barão de Munchausen, seria realmente possível isso acontecer? Bem, para justificar tudo isso, se isso seria possível ou não, a gente vai ter que passar a conhecer uma grandeza vetorial que é chamada de momento linear, que a gente vê mais comumente como quantidade de movimento. Então, quando vocês verem, em vez de vir quantidade de movimento, que vocês estão mais habituados a escutarem chamar de momento linear, está se referindo à mesma coisa. Em momento linear ou quantidade de movimento. Eu vou sempre procurar estar tentando trazer esses dois nomes para que vocês se fixem eles na cabeça de vocês e se acostumem com essa ideia desses dois nomes, para quando vir um momento linear, que vocês não estão tão habituados, vocês não terem tanto estranhamento, não ficarem se perguntando do que se trata. Bem, definimos como momento linear de um corpo a grandeza vetorial Q, essa grandeza vetorial aqui, que depende diretamente de sua massa, m, e de sua velocidade, v. Então, eu tenho aqui um corpo, em que nele eu vou ter a massa e vou ter a sua velocidade, certo? Diante disso, se um corpo ele vai se encontrar em repouso, o momento linear dele é nulo. E lembrando que o conceito de repouso, vocês têm que se basear com relação ao referencial. Dependendo do referencial, esse corpo vai se encontrar em movimento ou vai se encontrar em repouso, certo? Admitindo que no Sistema Internacional de Medidas de Unidades, a massa é medida em quilogramas e a velocidade em metros por segundo. O momento linear de um corpo é dado em quilograma-metro por segundo, que é essa unidade de medida aqui, kg vezes metros por segundo. Se um corpo de massa vamos ver um exemplo para fixar melhor tudo que a gente já viu até agora. Se um corpo de massa de 5 kg possui velocidade de 8 metros por segundo, o módulo do momento linear é dado por... Então, é só a gente aplicar a fórmula que a gente viu anteriormente, que é Q igual a massa vezes a velocidade, em que a minha massa vai ser de 5 kg e a velocidade vai ser de 8 metros por segundo. E lembrando que tanto a massa como a velocidade, elas estão adequadas às unidades de medidas que estão dadas, que se pedem na quantidade de movimento. Então, é só eu fazer o produto da massa pela velocidade, que logo eu encontro 40 kg/metro por segundo. Sistema de partículas. Trata-se de um conjunto de partículas tomadas para estudo. Como exemplo, a gente pode citar as moléculas de um gás confinadas a um recipiente, como vocês podem observar na figura 1. E um exemplo mais para o dia a dia de vocês, uma mesa de sinuca, por exemplo, quando elas estão dispostas sobre a mesa de sinuca.
Forças internas e externas. Em um sistema, diferenciamos dois tipos de forças, quanto às suas origens. Se é resultado da interação de dois ou mais corpos que fazem parte do sistema. Essa força vai ser a interna. Então, quando eu tenho um sistema em que a gente passa a diferenciar ele nos seus dois tipos de força com relação à origem. Então, se vai ser o resultado da interação de dois ou mais corpos que vão fazer parte desse sistema, eu tenho forças internas aí. Mas se os mesmos eles forem atuar em um corpo já do sistema, ela é exercida por um agente de fora dele. Trata-se de forças externas. Então, forças internas são agentes que estão dentro do sistema. Agora, se fosse forças externas, são agentes que estão fora do sistema. Agora, nós temos um exemplo. A seguir, consideramos um sistema físico formado por um plano inclinado e um bloco qualquer que é arrastado para cima. Tem-se ao lado dos vetores força-peso, que é o conhecido como P, a força de reação normal, N, que a gente conhece comumente só como normal, a força de atrito, FA de T, e uma força F. As forças, a força-peso, a força normal e a força de atrito, elas vão ser originadas dos corpos do sistema. Já a força F, ela só vai existir devido a algum agente que possa existir de fora do sistema. Então, nós temos aqui a força normal, ela vai ser para cima. Nós temos a força de atrito. E aqui nós temos o F, que é a força, certo? E a peso vai estar para cá, para baixo. Portanto, a gente pode considerar que o peso, a normal e a força de atrito são forças internas. E a força F é externa ao sistema. Então, essas três forças elas vão ser internas ao sistema, já a força vai ser externa ao sistema. Para um sistema de N partículas, uma força vai ser considerada externa se por acaso não existir origem em uma dessas partículas, ou seja, não elas vêm a partir de um agente externo. O princípio de conservação do momento linear é que em um sistema de N partículas, o momento linear total, que é chamado de QT, é dado pela soma dos momentos lineares de todas as partículas. Então, eu vou pegar o Q total e vou fazer a soma de todos os momentos lineares ou quantidade de movimentos de cada uma das partículas que estão presentes aqui nesse sistema. Então, eu tenho essa fórmula também, vocês poderiam encontrar o Q total vai ser igual a Q1 mais Q2 mais Q3, por exemplo. E daí eu só vou pegar ela e deixá-la de forma mais detalhada aqui para vocês. Em que o Q total vai ser igual, o Q1 vai ser quem? O Q1 não é a quantidade de movimento? E o que seria a quantidade de movimento? Não seria a massa, o produto da massa pela velocidade? Então, eu vou ter o Q total, a conservação do momento linear. Momento linear 1, momento linear 2, momento linear 3. Certo? Se esse sistema estiver isolado por forças externas, o momento linear de
cada partícula ele vai estar sujeito a mudanças. Porém, o momento linear total desse sistema ele vai permanecer o mesmo, por mais que ocorram a ação de forças externas. Em outras palavras, a gente pode dizer que o princípio da conservação no momento linear, ou então o princípio da conservação na quantidade de movimento, ele quer dizer o quê? Se um sistema ele vai se encontrar isolado das forças externas, o seu momento linear é constante. Então, se vocês verem que esse sistema ele vai se encontrar isolado de forças externas, ou seja, de agentes que possam vir de fora do sistema, esse momento linear ele vai ser constante. Então, o Q total vai ser igual ao Q' total, certo? Dessa forma, o feito do Barão de Munchausen, mencionado na introdução do nosso assunto, é fisicamente impossível. Então, é totalmente impossível ele mesmo pegar o próprio cabelo, começar a puxar e começar a se resgatar ele mesmo da areia movediça. Então, isso só vai ficar lá no livro. Isso só vai ser possível acontecer lá no livro. Na vida real, isso não seria possível. Pois, ao exercer com a mão uma força no seu próprio cabelo, o cabelo reage exercendo uma força contrária e de mesma intensidade da mão dele. Ou seja, ele precisaria de uma força de uma intensidade maior. Essas duas forças formam um par de ação e reação e passam a atuar no próprio barão, que faz parte do sistema. Assim, seu momento linear não seria alterado e ele continuaria afundando na areia movediça. Então, a gente pode concluir que ele necessitaria de uma força de algum agente externo para que ele pudesse realmente sair da areia movediça. E nós temos aqui algumas aplicações em que a gente pode ver no nosso dia a dia, pelo menos no cotidiano de vocês, algumas aplicações que trazem o princípio da conservação do momento linear. Como, por exemplo, vocês podem ver aqui na imagem a explosão de fogos de artifício, que ela é causada por forças internas, ou seja, dentro do sistema, em que o seu momento linear inicial deve ser igual à soma dos momentos lineares de todos os fragmentos após a explosão, certo? Então, como esses fragmentos eles não podem se deslocar no mesmo sentido quando ocorre a explosão, que cada um vai para uma direção, cada um deles vai adquirir velocidade em direções aleatórias. E por último, essa curiosidade aqui, em que os gases expelidos em um foguete, devido à queima do seu combustível, que é durante um momento aqui, o impulsionam em sentido oposto, ou seja, para cima. Isso vai ocorrer porque as forças originárias pela produção desses gases, elas vão ser internas. E a perda da massa, ou seja, dos gases, em determinado sentido, ela vai ocasionar o ganho de uma velocidade em sentido oposto, como uma forma de manter o momento linear constante, certo? Bem, então a gente vai ficar por aqui com relação ao nosso assunto da aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham compreendido e sempre gosto de reforçar para vocês. Qualquer dúvida,
vocês podem estar me procurando sem nenhum problema, certo? Que a gente se ajuda. E não esqueçam de fazer as atividades, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.